Olá pessoal, estamos de volta ao nosso quadro o Raridades Inusuais, e hoje eu vou trazer uma raridade muito interessante, conceitual. Na verdade é uma forma também de comentar um pouco a respeito da nossa nova campanha no Catarse, a segunda temporada, segunda época, do Emissários Sombrios, né? Essa nossa homenagem ao grande poeta César Valerro. E também o nosso portfólio de novos autores, né, que a gente busca trazer para o leitor brasileiro, esses autores que estão com novas experiências e tudo mais, que fogem, claro, muitas vezes não, muitas vezes sim, fogem digamos assim, das classificações mais usuais. Eu vou falar um pouco, aliás, vou falar bastante classificação nesse sentido, né? Então, o Emissários Sombrios vai trazer algumas obras e elas mais ou menos lidam com o que eu vou falar hoje aqui, que é o título, né, da nossa conversa, que são os thrillers gnósticos. O que exatamente seria isso, né? Eu sou uma pessoa que gosta de criar classificações, mas as minhas classificações não são férreas, né? Eu não gosto de lidar com classificações transformadas em, digamos assim, sedimentadas, né? Como se fosse uma espécie de arcabouço definitivo. Muitos trabalham assim, né? Alguns elementos da literatura, como por exemplo o Word, né? A literatura imaginativa, ela tem bastante desse tipo de arcabouço fechado. Então, como eu disse, fantástico, como foi definido pelo Todorov nos anos 60, né? O estranho, como também foi definido pelo Todorov, né? Definiu o fantástico, o estranho e o maravilhoso. Essas três categorias, né? Especialmente maravilhoso, é bastante, digamos assim, problemática de vários pontos de vista, históricos, sociológicos. Essa classificação do Word, né? Enfim, a classificação do horror, ou mesmo do gótico, que hoje em dia se ramifica, né? Tem o gótico botânico, o gótico mecânico, o gótico, enfim. Eu não tenho nada contra classificações e acho elas muito úteis, né? Inclusive uso várias delas normalmente, mas eu gosto de detectar variações digamos assim, variações dinâmicas no tecido discursivo narrativo. O que eu quero dizer com isso? E aí que a gente começa a entrar no thriller gnóstico, né? Quando eu realizei a tradução desses dois materiais para a Novo Século, né? Esse aqui é o Viagem para Arcturus, né? Uma Jornada para Arcturus, e esse é A Colina dos Sonhos, né, de Arthur Machen, esse aqui é de Lindsay, né, David Lindsay. Eu trabalhei nos dois com uma categorização mais ou menos inventada por mim mesmo, que é o romance de aventuras metafísico. Os dois se enquadram nessa categoria. Existe um processo iniciático, um processo de alteração gradativa dos personagens que leva a novas configurações desses mesmos personagens, inclusive no caso, dos dois casos, as configurações físico-mentais, né? A mudança não é só psicológica, né? Não é só um romance de formação como o Wilhelm Meister do Goethe. É uma configuração física também. Coisas físicas mudam no personagem por N motivos, de N formas, né? E de uns tempos para cá, especialmente lendo os livros da editora Monte Broxas, da Romênia, das grandes influências da Raffles Press, eu percebi que existe um momento em que passou a coexistir com o romance de aventuras metafísico uma ramificação que eu denominei thriller gnóstico. A diferença entre os dois tem elementos iniciáticos bem pontuados, e nos dois existe uma ideia em que a narrativa, existe um determinado momento em que a narrativa começa a se esvair, começa a se desintegrar, e começa a surgir debaixo dessa narrativa que se desintegra, desmoronante, uma estrutura um percurso iniciático, e uma estrutura de ritualística, né? Uma estrutura ritualística mesmo, né? É um ritual. Então essa narrativa ela leva o leitor a uma espécie de ritual. O ritual não é sempre agradável. Quem, sei lá, assiste uma missa sabe como é. O ritual nem sempre é agradável, e esses livros preservam isso também, né? Daí talvez a rejeição, né? Eu vi que eles tiveram até que o Voyage nem tanto, mas o Colina dos Sonhos, no Scooby, né? Depois eu vou comentar, vai ter um programa especial sobre a tradução desses dois materiais, né? Especialmente o Colina dos Sonhos. Mas enfim,
Essa subdivisão que eu mencionei, ela envolve investigação, que é um elemento racional, né? Enquanto que o romance de aventuras metafísico ele trabalha realmente com a alteração do personagem a partir de uma série de peripécias que não são necessariamente racionais ou que não se determinam por um processo de, digamos assim, busca da verdade, que basicamente a investigação é isso, é a busca da verdade por trás de evidências eventualmente falsas ou parciais. O thriller gnóstico ele é totalmente calcado na investigação. E esse processo racional, ele vai se alterando conforme o personagem investigador se depara com uma série de elementos que altera a jornada investigativa. Não que modifique a perspectiva no sentido da descoberta de um twist, ou da descoberta de uma outra evidência, ou da descoberta que aquela linha investigativa era errada, como costuma acontecer em muitos filmes, né? Não. O thriller gnóstico, ele implica numa mudança do próprio investigador no percurso da investigação, né? Eu acredito que o grande percursor dos dois, né? Tanto da aventura metafísica, o romance de aventuras metafísico, quanto do thriller gnóstico, é o Golem, Gustavo Meirin, que aqui na edição da Dover, com ilustrações tem ilustrações inclusive do próprio Alfredo Kubin, né? E também de... Vamos falar aqui. Oh, meu Deus. Enfim. Acho que é Prager alguma coisa, né? O Golem apresenta exatamente essa estrutura investigativa. E também essa estrutura de alteração iniciática e também essa estrutura ritualística, não é? Então este é o grande, digamos assim, turning point. Só que, ao mesmo tempo que no leste europeu, na região, né, de língua alemã, que incluía ali uma parte da República Tcheca, né, em que Meirink concebia esses romances iniciáticos na forma de peripécias, né, dinâmicas de aventura, investigação, mais ou menos calcados em Dickens, em outros autores do século XIX, só que com uma transfiguração, né, mística. Isso no continente, na Inglaterra, se desenvolvia, né, através, como eu falei aqui, do Lindsay. O próprio Machen tem alguns contos investigativos, né, mas que seguem essa linha também, né, os Três Impostores, especialmente, segue essa linha meio iniciática. E eles vão se desenvolver até a chegada, nos anos 60 já, de um autor chamado Colin Wilson, autor inglês, muito citado neste livro, bastante influenciado pelo Colin Wilson, né, que é o From Hell, do Alan Moore. O Colin Wilson vai definir mais ou menos as estruturas mais contemporâneas do thriller investigativo pós-Meirink e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nos romances Murder, né, tem vários romances investigativos do Colin Wilson, ele estabelece essa busca, né? Um dos mais bonitos, eu não me lembro se é o Murder, eu não lembro agora, mas é um que eu li faz algum tempo. A polícia vai atrás de um investigador, do Colin Wilson, esse romance, eu vou lembrar o nome e vou colocar aqui, não se preocupem. A polícia vai atrás de um especialista em Blake, porque o assassino, ele estraçalha as vítimas e ele espalha, né, com o sangue das vítimas mesmo, citações de Blake. E é interessante porque esse acadêmico, ele perturba ele profundamente, porque ele não consegue conceber Blake ligado, a poesia de Blake ligada a esse tipo de atividade. Tem alguma coisa errada, profundamente errada, e não é só uma citação igual, sei lá, do filme do Batman, ou filmes investigativos medíocres do mesmo Jaez, né? Então, como vocês podem ver, essa concepção inspirou profundamente Alan Moore. Existe um thriller por debaixo do romance político e satírico que é V de Vingança, né, V for Vendetta. Existe um thriller gnóstico na história acho que é do detetive, o nome dele é Finch, que é o detetive que descobre quem é o V de Vingança, o V repetindo o que ele se transforma no V, ele precisa se transformar para entender o V. Isso é essência do thriller gnóstico, e este também, né?
a investigação que envolve o Eberlein, outros personagens, e o próprio assassino aqui parece que envolvido também na investigação, transfigura praticamente toda a Inglaterra, né? Eu acho que o projeto mais ambicioso de thriller gnóstico, talvez dos últimos 50 anos, seja justamente From Hell, que é uma obra-prima absoluta, né, da Lamborn. Então é um grande adepto. E no cinema nós temos filmes, por exemplo, como Solaris, não é? Que é um thriller investigativo gnóstico, né? A gnose, nesse sentido, ela tem, porque tem o matemático, né, que vai atrás, o Kelvin, né, não, Chris Kelvin, ele tem uma mudança significativa de percepção do universo. Porque é isso que importa no thriller gnóstico. A jornada iniciática, ela implica numa mimetização do personagem com o objeto da busca ou da investigação e na transformação desse personagem a partir desse objeto. O grande romance que eu já comentei aqui do Stanislaw Lem, A Investigação, chama justamente A Investigação, é também um showcase thriller investigativo, thriller gnóstico. E um dos autores, né, que está no nosso Emissários Sombrios 2 é Stephen Friedman, né, autor desta coleção impecável de contos, né? Ele é um adepto do thriller investigativo. Ele é um autor ucraniano, se não me engano, que agora reside em Israel. E nesta obra aqui, ele tem diversos contos que tem esse elemento investigativo diretamente relacionado ao elemento, digamos assim, iniciático, né? É o Serpentine Supplications. É lindíssimo, né? Essa coloração laranja aqui é espetacular. Você lê isso aqui, é uma coisa que te dá um pouco de digamos assim, de vertigem, né? Não é uma leitura fácil, porque isso é que não ajuda em nada a leitura. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, no conto Shadow of Horror Rising in Eternity, que seria a sombra de horror que se levanta na eternidade, ele faz até uma divisão crowleyana, né? Essa divisão dos capítulos aqui em lua, e, enfim, né? Essa divisão aqui como se fosse um diário crowleyano, data, lua, os ascendentes, né? Os protetores daquela data, enfim. É uma obra espetacular e aqui a colaboração dele no Emissários Sombrios é um conto inédito, não foi publicado no Serpentine Supplications, é completamente novo e é a respeito de uma descoberta de um personagem nas ruas de Praga, que é uma cidade naturalmente, digamos assim, propensa à investigação do sobrenatural. Então é uma narrativa instigante, é uma narrativa que lida com esses elementos que eu mencionei aqui. E como eu disse, né, a Rafos ela visa, né, esperemos fazer isso em breve em termos acadêmicos, abrir caminhos não exatamente novos, mas caminhos diferentes, né, na discussão da literatura fantástica, da literatura imaginativa, da literatura, enfim, de horror. Uma discussão que não implique em esses gêneros muito sedimentados, às vezes sedimentados nos 30, nos 60, e que não representam mais tanto, né? Existe um dinamismo próprio da construção narrativa e literária que vai mais ou menos modificando esses elementos, precisa repensá-los agora. E é o que a gente se propõe aqui com Emissários Sombrios através da publicação desses autores, né? Então espero que vocês tenham gostado. Vai estar aqui a citação de todo esse material que eu mencionei e também do Colin Wilson, cujo título eu não me recordei, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.